Só pra gente se conhecer, gente que pensa e sabe fazer. Faz o que pode pra toda a gente, pode fazer o que o coração sente. Acredita na paz, no amor diferente. Gente sábia como eu e você, sente a virtude, crê pela fé. Ei. Fé inteligente, coisa de crente. Louva em casa, onde quer que esteja. Cuida da vida, vida é em Cristo. Ama os irmãos em comunhão na igreja. Crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. Fé inteligente, coisa descrente. Como a gente, fé inteligente, só pra gente se conhecer. Gente que pensa e sabe fazer. Faz o que pode pra toda a gente, pode fazer o que o coração sente. Acredita na paz, no amor diferente. Gente sábia como eu e você, sente a virtude, crê pela fé. Fé inteligente, coisa de crente. Louva em casa, onde quer que esteja. Cuida da vida, vida em Cristo. Ama os irmãos em comunhão na igreja. Crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. Fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. Fé inteligente, coisa de crente. Louva em casa, onde quer que esteja. Cuida da vida, vida em Cristo. Ama os irmãos em comunhão na igreja. Crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. Fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. A paz de Deus a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Opa, perdeu o foco aqui. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, né? Que estamos aqui hoje para tratar de um tema muito interessante, que é a Circular 231, que saiu ontem. Eu só estou vendo aqui se o áudio tá... Maravilha. O áudio tá bom, tá claro, né? E eu quero agradecer a presença dos meus irmãos que vão fazer essa análise aqui com a gente. O irmão Leão, seja bem-vindo, irmão Leão. Prazer a todos, prazer, irmão Duca, que Deus abençoe essa live. Tamo junto aqui. Amém, Leão, amém, seja bem-vindo. Quem tá aqui com a gente também, deixa eu colocar aqui para ajustar automaticamente seu volume, pronto. O irmão Beto, paz Deus, irmão Beto. Amém, meu irmão. Deus abençoe pelo convite. Tudo bem? Fiquei feliz de você ter aceitado o convite também. O Leão tava querendo fugir, né? Eu falei que eu tinha convidado o Marcelo para vir aqui com a gente também, né? Aí o Leão tava querendo fugir. Ele falou, eu quero ficar ouvindo o Marcelo. Eu falei, não, você vai participar com a gente também, Leãozinho. O Leão gosta dos comentários do irmão Marcelo, né? Meus irmãos, sejam bem-vindos. Deixa eu saudar os irmãos que estão aqui na live, né? Tem aqui com a gente já o PHCCB 2023, aguardando. Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. A paz de Deus, irmão Duca. A paz de Deus a todos. A minha irmã Midian, seja bem-vinda.
A irmã Valdênia, paz de Deus, irmão Duca, Irmandade, amém. O Marcos Tavares também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, irmão Marcos, amém. Nossa, irmão Duca, já estava sentindo falta das suas lives. Irmã Valdênia, deixa eu explicar uma questão aqui para todo mundo que é interessante. Eu não sou como os outros youtubers que tem por aí que vivem, né, de fazer lives aqui, né? Eu tenho o meu trabalho normal, né? Eu tenho um estúdio de podcast, de criação de conteúdos para a internet, né? E aquele sim é o meu trabalho, né? E tinha bastante demanda lá e eu tinha que escolher, né? A empresa de água, a empresa de luz, o cartão de crédito continua vindo aí, então eu precisava ganhar dinheiro. E eu sempre venho, procuro vir aqui, né? Quando tem um assunto interessante, que eu já vi que começaram a desvirtuar o assunto, então eu já venho aqui para a gente poder colocar um acerto aqui nesse assunto, né? Que é muito importante isso. Eu quero fazer sim com mais frequência, tá? Mais lives aqui para a gente estar conversando e batendo um papo. Mas nesse momento eu precisei dar uma prioridade para o meu trabalho secular, tá? Então a gente vai produzindo conteúdo. E tem um outro fator muito importante, a minha saúde mental e espiritual. Eu preciso cuidar da minha saúde mental e da minha saúde espiritual, porque assim, há algumas guerras que são travadas aqui, elas não ficam só no âmbito aqui da internet. Tem uma questão espiritual envolvida nisso, porque nós estamos lutando contra potestades e nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Sábado teve um culto de busca de dons aqui na minha comum, foi maravilhoso, o céu desceu ali. Depois nós saímos, fomos entregar marmitas para pessoas em situação de ruas, né? E Deus assim, preparou um grupo de guerreiros lá que foi tocar hino, foi uma glória, uma festa também. Sábado assim foi um dia abençoadíssimo por Deus, né? Então fica aqui explicando para a irmã Valdênia e para os outros irmãos o porquê que eu não consegui estar com mais frequência aqui na internet, tá? O irmão Antônio Luiz, a paz de Deus, irmão Duca, soldado do Deus vivo, varão valoroso. Deus abençoe. Amém, irmão Antônio Luiz. Estou aqui com esses dois soldados aqui também. O leão, a voz da verdade. Quiseram oprimir a voz da verdade aí, mas não conseguirão. Não vão oprimir a voz da verdade. E o nosso querido irmão Beto aqui, também da Arca Cristã, né? Sempre trazendo conteúdos aí bem produtivos, né? Depois, Beto, criar um canal para você passar aqueles conteúdos que você passa no seu grupo lá também, né? É interessante compartilhar aquilo lá com a Irmandade, tá? Verdade. A irmã Cleusa está aqui, a paz de Deus, amém, irmã Cleusa. A irmã Hilda está aqui, amém, irmã Hilda, seja bem-vinda. Tava com saudade também de todos vocês. Quem mais está aqui? 18 Gu. A paz de Deus, queridos, amém, irmão. Nosso querido irmão Kleber. Kleber, você tem o link aí, filho. Quiser entrar, você já é convidado, né? Que seja uma live abençoada, esclarecedora, em meio a tantas narrativas criadas por aqueles que sobrevivem de ataques à congregação cristã no Brasil e à Irmandade. Uriel F12, a paz de Deus, irmãos, estou treinando na academia e ouvindo a live. Glória a Deus, Uriel, treina aí pra gente, porque eu acabei de comer aqui, tô de bucho cheio aqui, filho. Quem mais está aqui, ó? Irmão José Carlos Damasceno. O Damasceno, meu irmão, estava comigo sábado lá no centro de Campinas. Ele estava lá com a gente também. O irmão Damasceno trabalha junto com os irmãos do DARP também, dá assistência religiosa em abrigos de recuperação. É um irmão muito valente, muito valente. Quem mais está aqui? Vamos ver. O Isaías Evangelista também está aqui. Deus abençoe meu irmão por estar aqui. Rodrigo, a paz de Deus, irmãos. Irmão Rodrigo de França. Deus os abençoe. Meu irmão é de Franca ou da França, irmão Rodrigo? Põe aqui pra gente depois, pra gente entender aqui. Glória a Deus. Vamos dar início. Por que eu chamei essa live aqui hoje, o Leão? Já tem gente deturpando o conteúdo da live. Não sei se você viu por aí, né? E já estão na internet aí deturpando o conteúdo da nossa live. É uma coisa assim que me deixou bem preocupado, né? Eu falei, rapaz, como é que pode? O negócio acabou de sair, já estão deturpando tudo que tem para
que estava escrito ali, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar esse conteúdo aqui, que eu quero mostrar isso daqui. Deixa eu salvar aqui, salvar como, né? Então, vamos lá, salvar como em downloads. Beleza, maravilha. As pessoas pegaram, a circular está disponível na internet, tá, meus irmãos? Ah, é de Franca que o Rodrigo tá falando aqui, ó. Interior de São Paulo. Eu quero colocar para vocês aqui o que já estavam falando já na internet a respeito da circular que saiu. Por isso que eu falei, cara, eu vou fazer uma live sobre isso daqui e vamos conversar. Só para a gente entender aqui, ó. O que ela coloca aqui, ó. Quem é da CCB e lê esse tópico logo relaciona a palavra de Deus ao ouvir a pregação na CCB. Triste realidade. Usar o verbo ouvir deixa ainda mais evidente que acreditam fielmente que o que pregam é a palavra de Deus. Deixar de estar na CCB ouvindo a palavra de Deus são indícios que a luz está se apagando. Isso daqui não é o que está escrito aqui. Isso daqui não é o que está escrito na live. E Beto, até onde eu sei, né? Me corrija se eu estiver errado. O crer vem do ouvir, certo, Beto? Exato. Ouvir o que, Beto? A palavra de Deus. E está escrito isso onde, Beto? Romanos, no capítulo 10, no versículo, acho que no versículo 7, se não me falha a memória. Ou Então 17. vamos lá. Então o ouvir a palavra é bíblico, Beto? Totalmente bíblico. Então não é da cabeça. Voada, né? Para os irmãos ter uma ideia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 de Atos, no versículo de número, olha só, Atos, capítulo 15, no versículo 35 diz: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então aqui mostra o seguinte, que o apóstolo Paulo, junto com muitos outros, inclusive também Barnabé, pregavam, quer dizer, apregoavam a palavra do Senhor. Então, mostrando o seguinte, que não era só a escritura ali, a palavra do Senhor, mas também a palavra apregoada, exortada, proclamada, anunciada, também era a palavra do Senhor. Inclusive, o próprio Jesus mandou anunciar o seu evangelho. Anunciar é o quê? É falar, é apregoar, ou seja, divulgar a palavra do Senhor. Então aqui assim, ó, o irmão Kleber mandou aqui pra gente, né, Romanos 10, 14, né? E o que está escrito ali em Romanos 10, 14, né? Está escrito assim, ó. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Glória a Deus. E no versículo 17, o irmão Kleber já lançou aqui também, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, no tópico 1, que já começaram rechaçando a gente aqui, eu vou colocar o tópico aqui na tela para a gente acompanhar, né? Então, tá aqui, o tópico 1. Eu vou virar aqui porque na minha outra tela aqui tá maior, tá? Então, o que diz o tópico 1 aqui, Leão? Vamos lá. Perigo de ler e aplicar versículos fora do contexto. A pregação da palavra de Deus é uma responsabilidade sagrada, exigindo dos pregadores uma abordagem cuidadosa e fiel às Escrituras. No entanto, um dos perigos mais comuns na pregação é a leitura de um único versículo sem a devida consideração do contexto em que está inserido. Essa prática pode levar a interpretações equivocadas e a aplicação errônea da palavra, resultando em distorções de ensino bíblico. Cada versículo da Bíblia faz parte de um contexto maior, que inclui o capítulo em que está inserido, o livro ao qual pertence e a narrativa ou o ensino geral das Escrituras. Ignorar o contexto imediato pode resultar em interpretações que distorcem o sentido original do texto. Por exemplo, em Jó 6:8, que diz assim: Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero.
Este versículo, quando lido isoladamente, poderia ser interpretado como uma promessa que Deus concede todos os desejos do coração. Contudo, no contexto, Jó está expressando o seu desejo de morrer devido ao seu sofrimento, e que revela um pedido em desespero e não uma oração que deve ser tomada como exemplo a ser seguido. Como que você viu aí, Leão, esse tópico 1, o perigo de ler e aplicar versículos fora do contexto? Eu achei maravilhoso o tópico, né, em si, porque ele vai focar bastante na leitura das Sagradas Escrituras, então você não ficar fazendo o que muitos fazem, né? Tem muitas filosofias humanas, que nem, por exemplo, calvinismo, que adora fazer isso. Texto fora de contexto. O calvinismo é basicamente isso, a filosofia calvinista. Quando se utiliza das Sagradas Escrituras, é tirando o texto do contexto. Está dando para ouvir certinho minha fala? Tá picotando um pouco, Leão, mas pode continuar. Então, quando você vê um tópico assim, está exortando a gente o quê? Analisa o que aquele versículo está dizendo, né? Não fica preso só porque se você pega realmente, às vezes, um versículo isolado, isso pode dar subsídios para você, por exemplo, criar heresias. Por exemplo, essa moça aí que você colocou aí, ela crê numa heresia chamada cessacionismo. E ela está fazendo um apelo a isso. Ela está fazendo um apelo ao cessacionismo. O Humberto analisou bem ali, né? Ela quer dizer que não tem mais dom de revelação, você não pode mais falar nada do que além do que está escrito, né? Ela só tem que provar isso biblicamente, que os dons cessaram, que Deus não está mais usando da sua igreja, não está mais edificando a sua igreja, né? Porque diz em Coríntios que o dom é para edificar a igreja, ela tem que provar tudo isso, só que ela não prova. Mas ela abraça essa filosofia humana, né? Que é baseada em versículos isolados, por exemplo, que nem Hebreus 1, que lá diz que eles adoram pegar Hebreus 1, que Deus falou outrora com os profetas, agora falou através do seu filho. Eles adoram utilizar esse tipo de versículo para justificar o cessacionismo. Porém, quando você lê o versículo dentro do contexto, você vê que ali só está tentando justificar Jesus Cristo, não está falando de que os dons cessaram. Ali só está falando do ministério profético de Jesus Cristo, só isso. Então, esse tópico aí é muito bom, porque nos ajuda a não ficar preso a versículos isolados e também a não cair em filosofias humanas, né? Porque uma vez que você analisa todo o contexto, todas essas falácias, calvinismo, cessacionismo, todas essas pragas humanas aí, colocadas aí no cristianismo, cai por terra. Então, por isso que talvez eles estão tão nervosos com esses tópicos aí. Quando já vem um desses que diz para a Irmandade, ó, analisa o texto dentro do contexto, pronto, eles ficam bravos, né? Que até uma regra da hermenêutica, você analisar todo o texto tem que ser lido à luz do seu contexto. Aí você vê um tópico que já vem abordando isso, quer dizer, é para deixar eles bem nervosos mesmo. Leão, deixa eu pedir um favor para você. Você tem um microfone aí? Opa, o microfone é que eu tô no celular? Vou ver se eu arrumo aqui. É que tá picotando bastante. Se tiver ou aqueles foninhos de ouvido também, ajuda bastante, tá? Ô Beto, tá bom. Nas escrituras, né, tem muitos aí que pegam apenas um versinho, né, e tentam justificar alguma coisa aí em cima dos versos, né? Como que você vê essa questão de não usar versos isolados? Então, primeiro que esse assunto da circular 231 é um assunto recorrente na congregação cristã no Brasil. Perfeito. Porque no tópico de 2011
né, na RGE 2011, no tópico de número 14, falava justamente sobre esse mesmo assunto, dizendo não ler somente um verso ou um título das Escrituras. Então, ou seja, já falava, no tópico de 2011, já previa essa situação, já explicava, já ensinava e exortava os servos de Deus a esse respeito. Pela questão do seguinte, porque se você pincelar a prática de pinçar, né, no caso de pinçar, os versículos da Bíblia Sagrada, pode levar a pessoa não apenas a uma má compreensão do texto bíblico e do seu contexto, mas também pode ser uma forma de desincentivar a leitura da Bíblia ou que a Irmandade traga a Bíblia para, ou seja, ser lida nos cultos. Ou seja, se você apenas lê só o título, ou lê só o verso, ou seja, isso é uma forma de desincentivo à Irmandade a ler a Bíblia. Então, seria bom que lesse o capítulo, se não der para ler o capítulo todo, porque é muito extenso, pelo menos lesse uma parte do capítulo que dê para a Irmandade compreender, e o restante, a Irmandade, no caso, poderia terminar a sua leitura em casa. Mas eu não colocaria apenas só o livro de Jó, nesse versículo aí que foi citado, como podendo ser mal interpretado se for lido ele, no caso, desconectado do seu contexto, ou divorciado do seu contexto. Eu colocaria muitos outros versículos que podem ser mal interpretados se lido isoladamente, como, por exemplo, João, capítulo 4, versículo 1, onde, se a pessoa ler, vai entender que o próprio Jesus estava batizando as pessoas, sendo que, se você ler o contexto, você vai perceber que não era Jesus quem batizava, que Jesus nunca batizou ali as pessoas nas águas, que quem batizava eram os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Se você ler também João capítulo 6, versículo 27, de forma isolada, você vai entender que Jesus estaria, no caso, não recomendando que a pessoa trabalhasse pelo seu pão de cada dia, porque Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece. Então, ou seja, quem lê esse versículo de forma isolada, ele vai entender, de certa forma, que Jesus não quer que a pessoa trabalhe pelo seu pão de cada dia, porque são perecíveis esses pão de cada dia. Eu tenho vários outros versículos, lidos de forma isoladamente, pode levar a pessoa a grandes enganos, a grandes erros. Então, por isso, eu achei muito contundente, muito assertivo e muito coerente assim, essa circular e a exortação do Conselho Ministerial a esse respeito. Roberto, consegue focar melhor seu rosto aí para nós? Você é um rapaz de boa aparência, de bom trato. Vamos ver se o rosto inteiro seu aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá ótimo. Roberto, tem também, né, em Mateus 18. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, irmão. Acho que é o meu... Não, não é o meu microfone. Não estou ouvindo. Está silenciado o seu microfone. Está silenciado.
Continua silenciado. Eu vou sair e entrar de novo para ver. O som 2. Tá me ouvindo certo? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, então ótimo. Vamos voltar aqui o microfone de novo. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então tá bom. Esses percalços acontecem de vez em quando. Ao vivo é assim. Ah, cadê o Leão? O irmão Leão, Sim. não vendo ele não. Acho que caiu a conexão dele. Oi, Beto. Tudo bem? Bom, Pronto. Pronto, agora eu acho que vai ficar mais tranquilo pra gente poder conversar. Tá legal o áudio, né? tá. Então vamos lá. Eu estava falando de Mateus 18, a partir do versículo 15, né? Que está falando assim: Jesus ensina como tratar um irmão que peca, né? E no versículo 20 está escrito assim: ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É. A gente já viu muita gente usar esse versículo isolado, porque o contexto todo é sobre repreender, né? Sobre tratar um irmão que peca, certo? Eu só estou procurando aqui, é Mateus 20, versículo. Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Tá, pode continuar. Vamos lá então. No versículo 20 está escrito assim: ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E também eu vejo muito irmão usando isso daí, né? Quando, tipo, ó, o Senhor disse: quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse versículo, eu não vejo ele como sendo ruim, tratado como isolado. Embora o contexto todo fala sobre repreender alguém que está em pecado, mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente, certo, Beto? Concordo. A onipresença dele abrange todos os lugares, certo? Concordo. Sozinho ou acompanhado, como nós estamos aqui, Deus está presente, certo? Certo. Então, assim, existem alguns versos, nós precisamos entender isso daí também, tá? Que cabem em determinada situação, como essa, né? O Senhor está presente aqui também, assim como está presente com todos os irmãos que estão acompanhando, certo? Você acha que Certo. esse verso é um caso de verso isolado ou não? Sim. Hum. Pela questão do seguinte, porque se você for ler ele isoladamente, segundo essa interpretação, o irmão e a pessoa que estiver lendo, o leitor, pode ser induzido a entender que Jesus só está presente se houver 2 ou mais pessoas. Se houver uma pessoa só, Jesus não está presente. Entendeu? Porque o verso diz, em verdade vos digo que tudo, aliás, versículo 20 diz, né? Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, ou seja,
para que Jesus esteja presente, segundo essa interpretação, tem que haver mais de uma pessoa. Se houver uma só pessoa, então Jesus não está presente. Então, ou seja, esse tipo de interpretação pode levar a pessoa a entender dessa forma. Mas, ou seja, o contexto aqui está querendo dizer sobre concordância. O contexto fala sobre concordância. Que todas as coisas, eles são concordados. Para ser concordado, para estar de acordo, para estar em comunhão, tem que haver mais de uma pessoa. Toda palavra, ela é confirmada na presença de 2 ou 3 testemunhas. Sim. Então, é nesse sentido que deve ser interpretado esse versículo. No sentido de que, ou seja, no sentido de que está se referindo à concordância, que Jesus Cristo, ou seja, quando estiverem 2 ou mais em comunhão, em acordo, em concordância, Jesus está também de acordo com eles, ou seja, confirmando aquilo ali com a sua presença. É nesse sentido que deve ser interpretado o versículo. Embora que nós acreditamos, sim, irmão, na onipresença, nós acreditamos na onipresença, na onipotência de Jesus Cristo. E não precisamos, no caso, recorrer a esse versículo para atestar essa onipresença, porque tem outros versículos que assim atestam e de forma bem mais, ou seja, coerente. Como, por exemplo, em Mateus 28, Jesus ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus promete estar conosco, não apenas um dia, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse sentido. Outros versículos também demonstram essa onipresença. Quando Natanael ele é levado a conhecer a Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Ele diz: de onde me conheces tu? E ele diz: antes que Felipe te chamasse, te vi eu debaixo da figueira. Então, esse versículo também prova a onipresença de Jesus. Como também tantos outros na Bíblia, como, por exemplo, em João 3, no versículo 13, diz claramente que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está nos céus. Então, Jesus disse que o Filho do Homem estava lá no céu. Ora, mas ele estava aqui na terra, falando do Evangelho para Nicodemos. Então, como que ele poderia estar no céu e também, ao mesmo tempo, na terra, pregando a palavra para Nicodemos? A onipresença dele explicaria isso. Então, vários versículos atestam essa onipresença, sem precisar recorrer a esse versículo de Mateus 18 de forma isoladamente, do seu contexto. Perfeito. Continuando aqui, tá? Ele traz a circular 231, ele traz no tópico 2, falando das distrações no mundo atual, né? Então ele traz aqui, ó. A palavra de Deus nos exorta a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, lá em Mateus 6. O tempo se torna um bem precioso quando focamos a nossa vida no que é bom e agradável a Deus, trazendo retornos maravilhosos para a nossa vida. As distrações se multiplicaram na era atual e têm envolvido sobremaneira a vida de muitos. Elas roubam o tempo com assuntos que nada agregam para a nossa vida, impedindo o crescimento no que é útil, principalmente prejudicando a aproximação de Deus, que acontece quando se dedica à oração e à meditação na palavra de Deus. As distrações tornaram-se um dos principais vícios na vida. O mundo virtual, as mídias sociais, as séries e filmes,
os jogos e leituras de livros fantasiosos têm tornado grande parte do tempo da vida de muitos jovens e adultos, limitando seu crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal, necessário nos dias de hoje. Não bastasse isso, o mundo virtual bombardeia as mentes com informações maliciosas que contaminam o coração, afastando muitos da simplicidade cristã e da sã doutrina do amor fraternal e do puro cristianismo. O ministério aconselha a mocidade a despertar e apartar-se deste mal que domina a sociedade, buscando focar a nossa vida em propósitos que importam e que são agradáveis a Deus, que nos tragam edificação, construção de uma vida saudável, formação de um coração puro. Hoje, Leão, a distração está na palma da nossa mão, né? Você, como professor, né? Os alunos da escola, eles foram proibidos de levar o celular para a escola por conta da distração que esse aparelhinho aqui causa na vida das pessoas, certo? Sim, só primeiramente, estou conseguindo me escutar bem agora? Tá ótimo. Ah, então tá bom. A distração é um problema atual muito grande, né? Nas crianças isso se torna mais evidente, por isso a proibição, né? Para que as crianças focassem um pouco mais no estudo. Levando isso também é um problema para nós, adultos também. A gente fica distraído com muita coisa na internet. Como ele falou, filmes que muitas vezes não agregam muito à vida cristã, né, séries e tudo mais, são coisas que não agregam ao cristão, muitas vezes, né, muitas séries falando, por exemplo, de temas que não são cristãos. E no âmbito da internet, a gente tem que entender que realmente o YouTube, por exemplo, ele tem aí canais que são muito importantes, são muito bons, que nem aqui o do Irmão Duque e tudo mais, mas 95% até para mais dos canais do YouTube são canais que são mais preocupados com sensacionalismo e com engajamento para gerar visualizações. Então, eles estão preocupados em chamar a atenção do público. Então, quanto mais atraente for a notícia, mais envolvente for a notícia, para eles melhor. Isso vai nos distraindo na nossa verdadeira missão aqui na Terra, que é servir a Cristo em espírito e em verdade. Isso então, abre espaço para o adversário, ocupar um espaço que era para a gente estar servindo a Deus, abre espaço para que o adversário entre e comece a colocar suas contendas, suas intrigas, suas mentiras, suas inverdades, né? Provoca o esfriamento do cristão, quando, por exemplo, ele vê esses filmes e séries que abordam coisas que não são cristãs, né? A pessoa acaba aderindo aquilo ao seu coração, né? Então, tem que sempre tomar cuidado quando a gente vê essas distrações que está no mundo, né? A gente tem que fazer a divisão correta das coisas. Cuidado com fake news, também é uma coisa que se propaga muito no meio aí da internet. Ô Beto, tem no início daqui dessa live, né? Eu falei que eu tenho que cuidar da minha higiene mental e da minha higiene espiritual, né? Então, assim, essa fuga da modernidade, ela vai ajudar a gente com uma higiene espiritual, né? Porque tem muita gente fazendo celular de ídolo hoje, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar mais um ídolo na nossa vida aí, né? Tá sem áudio seu, Beto. Pronto, pode falar. Então, é verdade o que o irmão diz, porque nós devemos entender da seguinte forma, que nós temos um bem muito precioso, além da nossa vida, e é o tempo. E é justamente essa a intenção das distrações, fazer nós perder o nosso tempo, que é muito valioso. Porque existem 4 coisas
que não voltam mais atrás. Você não consegue mais recuperar. O tempo perdido, a palavra falada, a flecha lançada e a vida perdida. Então, essas 4 coisas não tem condição de você assim voltar atrás, mas para poder recuperar. Então, ou seja, é por isso que muitas das vezes no shopping, quem anda no shopping pode ver que lá não tem relógio. Não tem, você não encontra relógio ali no shopping ali. É por quê? Porque a intenção é justamente essa, para que você entre ali, se distraia e você não se preocupe com a hora, não se preocupe com o tempo, né? É para você justamente não focar no tempo, na hora que você está passando ali, nesse sentido. Então, essa é a intenção das distrações, fazer você perder o seu tempo, fazer você justamente ocupar o seu tempo com coisas fúteis, com coisas vãs e infrutíferas. E o ensinamento veio justamente bem assertivo nessa direção de que nós devemos ocupar o nosso tempo, né, com coisas que edifiquem a nossa vida espiritual e a nossa vida também conjugal, com a nossa família. Quantas pessoas, antigamente, as pessoas, ou seja, sentavam na mesa e comia uma refeição com a família ali. Hoje, as pessoas, quando sentam na mesa, um senta com a comida, né, com o prato, mas o celular do lado, né? E come e vai conversando com o celular ali do lado. Mas, ou seja, esquece de conversar com as pessoas que estão ali sentadas à mesa, né? Ou seja, muitas das vezes, o irmão está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? É que eu troquei de microfone aqui, vocês estão me ouvindo? Melhor? Que o Graço sobre Gasto Kleber avisou que estava picotando o meu áudio. Ah, tá. Não, eu estou ouvindo. Estão me ouvindo sim. bem? Então tá bom. Pode continuar, Beto. Você estava na mesa de jantar. Então, na mesa de jantar, quando a gente senta, né? Antigamente se sentava e se conversava com a família. Hoje a pessoa senta e nem vê a família que está do lado, mas come com o celular do lado, comendo e conversando ali. E tem aqueles que às vezes esquecem de fazer até mesmo as necessidades, porque fica o tempo todo justamente no celular. Então, eu acho que o nosso tempo deve ser gerenciado e bem aproveitado. O celular, eu não condeno o celular nem as modernidades que aí existem, porque essas modernidades podem servir, sendo bem utilizadas, podem servir como meios que a gente podemos utilizar para não apenas divulgar a nossa fé, mas também para esclarecer dúvidas, para converter pessoas ao Evangelho de Cristo e também, ou seja, para passar coisas boas, transmitir coisas boas para as pessoas, como no caso dessa live aqui, que eu acredito que seja uma live e um conteúdo muito bom que pode estar sendo justamente passado, transmitido e pode ser usado como edificação na vida de muitas pessoas. Mas como esse meio de comunicação pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal, que é o que acontece muitas das vezes nos canais dos apostatas, dos críticos da nossa fé. E muitas das vezes, ou seja, utilizam-se desse meio para cometer crimes religiosos, né, de origem religiosa, ou difamação, calúnia, contra a integridade física e até mesmo emocional das pessoas, do caráter também. Então, quando é usado para o bem, é uma boa ferramenta, mas quando também é usado para o mal, lamentavelmente, ou seja, se torna algo prejudicial. A Bíblia, por exemplo, ela é
um livro de Deus, uma ferramenta que foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ela pode ser usada para o mal também. Roberto, tem... O diabo usou da Bíblia para tentar Jesus. Sim. Aí podemos condenar a Bíblia porque o diabo usou dela para condenar Jesus? Eu acredito que não. Então, ou seja, mesmo sendo algo divino, algo de Deus, ela pode ser usada para o mal também, caso a pessoa não saiba utilizá-lo, ou não tenha justamente a luz, a guia do Espírito Santo para saber como utilizar aquilo para o proveito e para o bem comum. E assim, vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Pode falar, Leão. Leão? Estou. Leão? O microfone dele parece que está silenciado. Não, aqui não tá não para mim. Tá normal. Ah, agora tá, peraí. Pronto, abriu o microfone. Pode falar, Leão. Não, tá sem áudio ainda. Roberto, então deixa eu só... O Leão saiu, deixa eu só colocar aqui para você, né? O que acontece hoje? Antigamente, né, lembra que o pessoal falava assim, era proibido ver TV e hoje está liberado. Por quê? Porque uma novela ali, eu não vou para a igreja para assistir a novela, eu não vou para a igreja para assistir o futebol, eu não vou para a igreja porque vai passar um filme aqui e eu não posso perder esse filme, né? Hoje tá tudo aqui, ó. Você assiste uma série, você assiste um filme, você assiste um futebol, você assiste o que você quiser aqui. Fofocas inúteis, tem tudo aqui. O que nós precisamos entender é que é o seguinte, aquela 1h30 de louvor que nós vamos levar a Deus durante o culto, precisa ser 1h30 de louvor, 1h30 de dedicação exclusiva ao nosso Senhor, Beto. Porque pensa comigo, você vai lá pro culto, aí você vai ficar preocupado com isso. Deixa eu ver se mandaram mensagem aqui para mim no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Tem mensagem aqui no WhatsApp. Então, assim, você acaba não focando no seu culto ao Senhor, você acaba não prestando atenção na palavra que vem. Eu vejo muitas pessoas preocupadas aí. Hoje está acontecendo na congregação cristã também, mas eu vejo em muitas outras igrejas, né? Eu vejo as pessoas mais preocupadas em estar filmando a palavra para fazer um stories ali da onde eu tô. Vou filmar a palavra aqui para falar, tô no culto, né? Quando você precisaria estar prestando atenção ali, estar concentrado ali, né? Tá vivendo intensamente aquele momento. É uma hora de exortação ali, a hora da palavra. Enquanto isso, tem gente lá com o celular para cima e para baixo, filmando tudo que está acontecendo para postar nos stories, né? Então, assim, gente, é 1h30. É 1h30 ali no culto. Então, dá para deixar o celular de lado. Eu brigava muito com a minha mãe antes, porque minha mãe deixava o celular em casa para ir pro culto. Hoje eu entendo minha mãe, o celular dela ela continua deixando em casa e vai pro culto sem celular. E ela avisa, eu e minha irmã, tô indo pro culto. Então, ou seja, a gente já sabe que ela está sem celular. Se a gente precisar falar com ela, é só depois que ela voltar do culto. Ninguém vai interromper o culto dela. Eu acho muito bonito isso que a minha mãe faz, né? E um outro ponto que eu pego e vejo poxa, vai estar mais para frente para a gente discutir sobre o que agrega e o que não agrega, o que não convém ao crente. Não é ilícito, é lícito, mas não convém ao crente. Pode falar, Leão, o que você estava falando? Primeiro, estão dando para me ouvir agora aqui? Maravilha. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Não, eu tava falando do Josafagra, né? Ele utiliza esse meio aqui, a internet, para distorcer pro lado negativo, né? Ele usa a internet para fazer tudo aquilo que é errado, né? Pro lado negativo, distorcer a fala dos irmãos nos cultos, pegar versos isolados e distorcer, ele faz tudo, ele usa
essa ferramenta aqui da internet que hoje a gente está usando para o bem, ele usa para fazer o lado negativo, né? Então, às vezes, ele pega uma fala do irmão lá no culto, lá da palavra, tira ela do contexto, ele distorce o que o irmão falou, coloca uma interpretação totalmente enviesada, totalmente equivocada, e tudo com o objetivo de denegrir a imagem da CCB. Então, o problema dele, o objetivo, o foco dele, não é propagar a verdade em si, mas sim é denegrir a imagem da congregação cristã no Brasil. É para isso que serve o canal dele, e a gente tem vários canais assim. Então, naquilo que o irmão Beto está falando, de usar os meios, né, para fazer aquilo que é correto, a gente tem um péssimo exemplo, que seria o Josafaga. Era isso. Deu para ouvir certinho agora? Deu, ficou claro. A irmã Vilma aqui, ó. A paz de Deus com todos, nunca levei o celular para a igreja, não é necessário. Glória a Deus, irmã. A irmã Valdênia também está falando aqui, ó, não leva o celular para a igreja. Porque assim, não é só o celular que tira a distração, tá? Meus irmãos, deixa eu aproveitar esse gancho que nós estamos aqui. Das 7 às 7h30, a organista tá tocando um hino ali. O hino da comunhão, hino para o silêncio, né? Não é o hino do silêncio. Aquele momento das 7 às 7h30 é para a gente chegar na igreja, fazer a nossa oração de comunhão, agradecer a Deus por estar ali, suplicar a mercê dele, o perdão pelos nossos pecados, né? E ficando em comunhão, dando glória a Deus ali baixinho. Você vê que a irmã organista ela já vai tocando mais devagar, mais lento, para a gente deixando as nossas preocupações lá fora da igreja, aquele problema que a gente deixou em casa, deixa em casa, foca ali em servir ao Senhor. Irmãos, esses 30 minutos dentro da igreja não é uma hora para confraternização. É uma hora é 30 minutos de comunhão ali. Para você elevar o seu pensamento a Deus. Eu sento lá na frente, Beto. E esses dias a igreja estava lotada, eu precisei sentar atrás. Rapaz, o povo fala, hein? O povo fala. E eu fiquei ali assim, oh, Senhor amado, quando tiver uma oportunidade que eu vou abordar esse assunto também, porque cada irmão que está ali tem uma necessidade diferente, está numa situação diferente, está num momento espiritual diferente, ele precisa estar em comunhão. Então, meus irmãos, eu peço aqui, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente, esses 30 minutos ali que a organista está fazendo a meia hora dela ali, por favor, vamos deixar para conversar depois do culto. A gente vai, bate um papo, sai para jantar, né? Pergunta como é que tá, mas essa meia hora, vamos deixar para a gente entrar em comunhão ali, já tá preparado, começa dando um glória a Deus aqui, outro glória a Deus ali, um aleluia, bendito é o nome do Senhor ali, baixinho para a gente entrar em comunhão para começar o culto. O culto não começa a hora que o irmão fala Deus seja louvado. O culto começa a hora que você chegou ali na igreja, já está entrando em comunhão, já fez a sua oração. Se eu falei demais, eu peço que os irmãos me perdoem. É um sentimento que eu tive aqui, uma vontade de passar esse assunto aqui também, tá bom? Ô, Leão, vamos continuar aqui. Depois nós temos o tópico 3, né? Ele fala, a sabedoria do alto deve ser buscada diligentemente, pois é através dela que alcançamos o conhecimento e o entendimento necessário para uma vida plena e segundo a vontade de Deus. O conhecimento alcançado através da sabedoria leva a pessoa a viver sempre dependente de Deus. Como que você vê essa questão da sabedoria do alto, Leão? Que é uma coisa que a gente só busca com Deus, né? Você não vai encontrar essa sabedoria atrás de um autor ou de um professorzinho aí da internet, nem nada. Você só vai conseguir isso através de Deus. Então essa busca pela sabedoria, ela tem que ser constante na vida do cristão. O que infelizmente não é o que a gente vê atualmente aí. As pessoas estão buscando livros. Não que, veja bem, eu não estou querendo aqui colocar o livro como algo errado. Eu estou colocando que você priorizar o livro em detrimento, né, da espiritualidade, do que o crente, a gente tem essa questão espiritual, né?
de buscar de Deus, né? Buscar uma palavra de Deus, buscar um revestimento do alto, buscar essa sabedoria, né? Que vem do alto. A gente tem isso, o cristão tem isso. Mas o que a gente está vendo no movimento na internet é um movimento totalmente antagônico a isso. Eu não quero mais buscar a Deus, eu não quero mais buscar a sabedoria que vem do alto. Eu quero buscar o que o meu autorzinho, o livro que o meu autorzinho preferido publicou. Eu quero ver o que Calvino pensou sobre aquele assunto. Eu quero ver o que aquele pastor modinha meu falou sobre aquele assunto. Então eu estou colocando outras prioridades, né? Eu não estou colocando Deus na frente, né? Eu não estou colocando essas questões como secundárias. Ah, eu quero aprimorar, sei lá, sobre um assunto. Tudo bem, eu vou lá, leio um livro, não há problema nenhum sobre isso. O que está acontecendo é uma inversão. A gente está deixando o que é do céu para depois e a gente está buscando o conhecimento dessa terra. Então, você pega, por exemplo, eu tive que assistir ontem um culto, né, numa outra denominação, eu tive que assistir na internet, porque era uma pessoa que estava falando de mim. Então, se tá me criticando, eu tenho que ver o que ela tem a oferecer, né? E assim, foi mais de 1 hora, basicamente eu perdi meu tempo. Porque a pessoa chegou lá e ficou dando uma palestra, ficou palestrando, e a hora que me critica, ele me critica. Fez aí várias postagens sobre mim. É uma pessoa que me critica. Foi uma palestra que eu vi. A pessoa, você vê que a todo momento quer dizer o que o autor disse. A pessoa ela quer mostrar isso. Olha só, eu tô aqui falando isso daqui, mas eu tô falando segundo esse autor aqui. Não tá vindo assim do nada. Então, a pessoa tá mais preocupada em passar as suas referências acadêmicas do que realmente passar a referência maior do cristão, que é Deus. A pessoa tá mais preocupada com isso. Então a gente está no momento aí da internet que as pessoas estão mais preocupadas, né, com o conhecimento material do que aquilo que é espiritual, o revestimento da sabedoria que vem do alto, né? Que é mais bonito você ver, que, por exemplo, eu gostava, o irmão Deus já recolheu, era um irmão bem velhinho, né? Eu quando eu visitava ele, eu sentava, eu via aquelas palavras sábias, aqueles conselhos edificantes, e aquele irmão não sabia nem ler direito. Mas o que falava na boca dele? Essa sabedoria que vem do alto aí, que a gente acabou de ler, que você acabou de ler. Ele foi revestido não do conhecimento humano, material, ele foi revestido daquilo que é do céu. Então, só para terminar aqui a minha fala, a gente tem que procurar primeiro as coisas que vêm do céu. Não que eu não estou falando aqui contra estudo ou contra você ler o livro. Não, eu estou falando contra você a inversão de prioridades. É isso que eu estou falando aqui. Ô Beto, lá em... Está com a Bíblia aí? Tô. Lá em João 16... No Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, está escrito assim, ó, no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que é o Espírito Santo, Beto. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. É ele quem traz o conhecimento que vem do alto. Verdade. O Senhor coloca, acho interessante que no versículo 11, né? No versículo 12, né? O Senhor fala que ele tinha muita coisa para dizer, mas que os apóstolos não iam conseguir suportar o que o Senhor tinha para dizer. Mas que o Espírito da verdade ia revelar conforme o tempo e conforme a necessidade, tudo que havia de vir, certo? Certo. Esse Espírito continua revelando ainda hoje, Beto? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque a Bíblia afirma que o Espírito de Jesus, ele é o Espírito de profecia.
Está lá em Apocalipse, né? Só um minuto, irmão. Tá bom, vai lá. Ô, Leão, voltando aqui Sim, pode então. falar. Então nós temos a busca, né, pelo conhecimento, pela sabedoria que vem do alto, que é edificada através do Espírito Santo, certo? Sim, sim. Por isso Então que a gente tem que hoje, buscar dentro cada da vez mais o que é do alto. Sim. Então, hoje, dentro da congregação cristã, né, não tem aquela questão de preparar uma palavra, fazer um estudo, fazer uma exegese, fazer preparar todo um contexto ali para levar para o culto. Nós acreditamos na revelação espontânea do Espírito Santo conforme a necessidade da igreja, certo? Sim, sim. Você pode colaborar um pouquinho mais com essa parte aí pra gente? Ó, o Beto voltou Então, aqui é agora. porque isso. Eu vou comentar de uma forma rápida, porque isso é o que está de acordo com as Sagradas Escrituras, né? É o que um culto deveria ter. A revelação vinda pelo Espírito Santo. Então, a congregação é bíblica desse assunto, nessa questão aí. E ela faz a separação correta, né? Igreja não é faculdade, igreja não é lugar de palestra, igreja para cultuar Deus e o Espírito Santo falar com a sua igreja, porque Deus não está morto. Deus não morreu, a gente serve um Deus vivo. Deixa o irmão Beto falar agora. Pode falar, Beto. A gente estava falando da sabedoria do alto através do Espírito Santo, a revelação da palavra. Tá mudo. Tá mudo, irmão Beto. Pronto, tá liberado. Ah, tá. Exato. Então, como eu havia falado, Deus continua revelando? Sim. O que foi encerrado foi apenas o cânon bíblico. O que foi encerrado é o cânon bíblico. A inspiração. Deus não inspira mais ninguém, porque a inspiração foi completa. O que Deus faz hoje é o que ele faz hoje é iluminar. Ele dá iluminação. Né? O que acontece? Existe a revelação e existe a iluminação. A revelação bíblica, ela foi fechada, o cânon. Mas a iluminação, ou seja, não acabou. Deus continua dando mais luz, mais guia aos profetas. Antes de haver a Bíblia Sagrada, Deus falava com o homem. No Jardim do Éden não existia Bíblia. E Deus falava com o homem. Né? Mesmo quando estava se formando as Escrituras, Deus continuou falando com o homem. Deus continuou falando com o homem. Inclusive, está escrito lá em Hebreus que, havendo Deus antigamente falado ao homem de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas. Então, Deus, mesmo durante o cânon da Escritura, Deus vai falando com os homens. E depois que o cânon das Escrituras terminou, se encerrou e fechou, Deus continuará, a Bíblia diz que Deus continuará se comunicando com os homens. Sabe por quê? Porque está escrito em Atos capítulo 2, versículo 17, que Deus, nos últimos dias, Deus continuaria falando através do Espírito Santo, com visões, revelações e sonhos. Quando ele fala os últimos dias, ele está se referindo aos últimos dias antes da volta do Senhor Jesus. Aos dias que antecedem a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda. E nós temos que crer que Jesus Cristo ainda não veio na sua segunda vinda para buscar a sua igreja. Nós ainda estamos aguardando e esperando ele vir para buscar o seu povo. Então, enquanto ele não vir, nós estamos vivendo aqui os últimos dias, que são os dias que antecedem a sua volta. E a Bíblia afirma que, nestes últimos dias, Deus continua querendo falar com o seu povo e vai utilizar de sonhos, de visões e de revelações. Ele usa da Bíblia Sagrada de forma majestosa, com maestria. Mas isso não indica que ele também não possa utilizar de outros meios, se assim ele queira,
para comunicar a sua vontade ao povo. Então, eu acredito sim, inclusive, quando a Bíblia fala que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo, não significa que Deus falou com o povo através de Jesus apenas no seu ministério terreno, apenas durante 3 anos e meio. Significa que ele continua falando conosco através de Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo continua a falar com o povo de Deus, tanto através das Escrituras, como através também dos dons espirituais e da impressão do Espírito Santo. Então, eu digo isso por quê? Porque nós temos não apenas, ou seja, esse conhecimento, mas nós temos vivenciado isso. Temos ouvido testemunhos e temos sido testemunhas oculares, ou seja, desse agir, desse operar, desse mover de Deus no meio do seu povo. Então, a sabedoria que vem do alto, nós temos que entender que ela é algo que não é adquirida em faculdade, não é adquirida por recursos humanos, porque é um dom divino, ela vem de Deus, é um dom divino. Por exemplo, quando Salomão ele pediu a Deus sabedoria para saber governar e entrar e sair no meio do povo, quem deu essa sabedoria para Salomão não foi os livros, não foi os recursos humanos, foi o próprio Deus. Inclusive, a Bíblia diz que não foi os livros quem deram sabedoria para os apóstolos. A Bíblia diz que antes de Jesus ir para os céus, ele abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. E Paulo coloca todo o aprendizado dele à parte, depois de passar um tempo nas Arábias, aprendendo diretamente com o nosso Senhor. A sabedoria que vem do alto. Inclusive, Paulo diz que o evangelho que ele anuncia, ele não aprendeu de homem algum. Ou seja, homem nenhum pregou para o apóstolo Paulo. Foi o próprio Cristo quem falou com o apóstolo Paulo por intermédio das visões e revelações do Senhor. Perfeito, Beto. Oi. Pode concluir. Além disso, é importante também nós destacar o seguinte. Que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, já existia desde o tempo de Abraão. Que a Bíblia diz que o primeiro a ouvir o Evangelho foi Abraão. Abraão foi o primeiro a ouvir o Evangelho. E não foi homem nenhum que anunciou o Evangelho a Abraão. Foi o próprio Deus quem pregou para Abraão o Evangelho. A Escritura diz. Olha, eu lhe digo uma coisa. Pode falar. Eu lhe digo uma coisa. Se, ou seja, existia o Evangelho e o próprio Deus foi quem pregou a Abraão, ele não poderia usar, já existia aqui os profetas, existiam os seus servos, ele não poderia usar de um dos seus servos para poder anunciar o Evangelho a Abraão? Poderia. Mas por que não fez? Porque ele não quis. Ele mesmo quis se revelar e ele mesmo quis pregar o Evangelho a Abraão. Então, nós temos que se submeter à vontade de Deus. Nós temos que se submeter, ou seja, àquilo que Deus quer e não da forma que nós queremos. Então, o que existe? Existe que as pessoas da atualidade, principalmente os sensacionistas, querem que Deus fale apenas da forma que eles
querem e desejam ouvir. Isso daí é o que está escrito na própria palavra, que nos últimos tempos, muitos amontoarão mestres para si mesmo, para fazer cócegas nos seus ouvidos. Esses cócegas, comichão nos seus ouvidos, significa não apenas pregar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas significa pregar da forma que a pessoa quer ouvir. Não apenas o que a pessoa quer ouvir, mas do jeito que ela quer ouvir, da forma que ela quer ouvir, do modo que ela quer ouvir. E o que acontece na congregação é totalmente diferente pela questão seguinte. Porque na congregação, nós não escolhemos o pregador que vai pregar. Não é nós. Eu quero esse, eu quero aquele que prega. Nós nem sabemos quem vai pregar naquele dia. Nós não sabemos nem quem vai pregar e quem vai atender naquele dia. Então, assim, nós não escolhemos o pregador, nem escolhemos a palavra que vai ser pregada, entendeu? Nem a forma como ela vai ser exortada, se com virtude ou sem virtude, e nem escolhemos que palavra que Deus vai falar, de que forma que Deus vai falar com o povo. Se a palavra vai ser de doutrina, porque Deus pode mandar a palavra de doutrina, Deus pode mandar uma palavra de repreensão, Deus pode mandar uma palavra de benção, Deus de pode mandar uma palavra de alento. Deus pode, ou seja, falar em diversos assuntos ali, mas nós não escolhemos. Nós não escolhemos, nós nos submetemos à vontade de Deus e aceitamos a palavra dele da forma que ele enviar e mandar. Seja de bênção, seja de repreensão, seja de doutrina, seja de exortação, seja de correção, nós submetemos, nós aceitamos. A grande diferença da congregação é essa. Entendeu? Aquilo que acontecia, como Jesus havia profetizado para os seus apóstolos, dizendo que quando vos conduzirem na presença dos tribunos, dos reis, dos sinédrios, não vos preocupeis com o que haveis de falar ou com o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito do vosso Pai falará por vós, porque não vai ser vós que vai estar falando, mas o Espírito de Deus que vai estar falando na vossa boca. Essas palavras foram ditas por Jesus. E essa promessa, ela é viva. Até os dias de hoje. E hoje, muitos pensam que o Espírito Santo só usa de nós para falar essas palavras quando nós estamos diante dos tribunais. Mas não é só diante dos tribunais. O Espírito Santo usa de nós para falarmos das coisas de Deus no momento que ele quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. Deixa eu, Beto, vamos, para a gente concluir esse tema, eu queria colocar aqui, o Kleber trouxe aqui bem lembrado, o 1 João, né, capítulo 2, versos 27, está escrito assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecereis nele. Meu irmão, a revelação e a sabedoria que vem do alto através do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor, que o Espírito Santo continua se manifestando ainda nos dias de hoje no nosso meio. Glória ao Senhor, que o Espírito Santo ainda traz a revelação da palavra, que é a inspiração, que é a exortação. Não estamos escrevendo um novo texto quando a gente fala que a palavra foi revelada. Não, é a inspiração, é a exortação que vai ser revelada em cima daquele texto que foi lido, meus irmãos.
Essa é a revelação da palavra. Não estamos criando nada novo ali. O Beto, tem... Deixa eu só colocar alguns comentários aqui, o Leão. Ó, se o homem prepara uma pregação, então não é de Deus que está falando, é o homem. Paulo fala da revelação da palavra no culto, em 1 Coríntios 14:30 e Efésios capítulo 6, do 18 ao 20. Perfeito, irmão. Deixa eu colocar mais uma outra coisa aqui. Tá chegando mais gente aqui, né? Quem que tá aqui? Sebastião colocou: Herodes morreu comido de bicho por não dar glórias a Deus. O povo exclamou a voz de Deus e não de homem. É isso aí. Mesmo no tempo dos apóstolos e dos pais da igreja já tinha livros paralelo. Perfeito, já tinha livros paralelo. Tanto que tem um monte de apócrifo aí, né, filho? É esse o ponto que nós estamos colocando aqui. Nós buscamos a sabedoria que vem dos céus. As sagradas escrituras inspiradas por Deus, a inerrante, infalível palavra de Deus. Deixa eu trazer o próximo tópico aqui, que ele vai falar sobre como escolher o que é bom segundo a palavra. Tendo a nossa fé como bem maior, entendemos que, por ela, devemos definir nossas escolhas, tais como estudos, carreira acadêmica ou profissional, atividades extracurriculares e também casamento. Devemos buscar a Deus para que Ele nos guie no caminho em que devemos seguir. Pedir para que o Espírito Santo nos mostre qual será a vontade de Deus em nossa vida. Cada profissão ou área do conhecimento nos levará a uma proposta de vida material diferente e ambientes específicos que irá interferir diretamente na nossa caminhada espiritual. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mais mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Glória a Deus. Tiago 3, do 13 ao 18. Leão, você como professor formador de opinião, está ali no meio de adolescentes. Como que você orienta eles? Porque é um ponto assim que eles começam a pensar o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, né? Por exemplo, eu vi uma pessoa criticando esses dias na internet aí, mas se o irmãozinho escolher fazer um curso de barman, aonde ele vai viver? Ele vai viver no meio de festa, de balada, de bebidas, de lascívia que vai ter ali pro meio, e acaba cedendo às concupiscências da carne, né? Então, o meio qual você vive, né, ele vai ser moldado pelas suas escolhas. No caso aqui, nós estamos falando de escolher o que é bom segundo a palavra. Como que você orienta os jovens aí que estão contigo, Leão? Aqui nos comentários, rapidinho, um minutinho respondendo, eu já vou para a sua pergunta. Uriel F12, ele perguntou assim, irmãos, na questão da predestinação. Tá separado aqui para responder essa daí depois. Eu vou então trazer, porque como assim, como é um assunto tranquilo. que a gente vai falar onisciência, a gente vai falar da onisciência de Deus, né? Porque é o seguinte, a predestinação explicada pelo calvinismo, né? Ela nada mais é para mim do que a onisciência de Deus. Ele já viu lá na frente, ele já sabe quem vai crer. Então, assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que ele vai falar que são predestinados conforme a presciência de Deus Pai. Então, assim, é um tema que ele é muito complexo para explicar rápido, Leão. Então, eu ia falar para a gente deixar... Eu vi o comentário do Uriel, e assim, a gente vai fazer uma live depois só para falar de predestinação, topa? Tranquilo, topo. Então tá, vamos para a questão aí que você levantou. Bem, no aspecto da escola, né? É mais uma questão de falar, analisar aí, bem, primeiro, o que vocês querem, o que vocês gostam. Não adianta você estar no trabalho que você não gosta também, né? Segundo, também tentar adaptar seus gostos
à necessidade do mercado. Agora, mais no âmbito do religioso, da questão aí da circular, né? Obviamente existem várias profissões em que a gente não pode, como cristão, exercer. Por isso que a gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente teve recentemente, não vou falar os nomes aqui, irmãozinhos da congregação que estavam indo até bem no ponto de vista aqui de influencers aqui na internet, mas aí começaram a ir para um outro lado, né? Indo para lugares em que o cristão não deveria estar. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai fazer, com o tipo de profissão que nós vamos escolher. Será que aquela profissão é para um cristão, né? Você está às vezes em festas, em coisas assim afins. Então a gente tem que entender também, procurar essa profissão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos guia também. Aí é mais pro âmbito da fé, a pessoa tem que ter um pouco mais de fé. Isso não é para todos, porque cada um tem a sua unidade de fé, né? Buscar cada vez mais a guia de Deus, e Deus até pode mostrar, revelar. Eu acredito sim, tá? Eu acredito, e inclusive já fui galardoador já disso, tá? Mas isso vai da unidade de fé de cada um, né? Tem uns que ali, se guiando pelo aquilo que Deus ali moveu do seu coração, ele vai e escolhe ali a sua profissão de acordo com os preceitos do cristão. E outros que até buscam a revelação, e eu acredito nela, e Deus revela qual profissão tem que seguir. E Deus prepara e abençoa todas as coisas. Então eu acho assim, tudo seguindo a palavra de Deus e respeitando também a unidade de fé de cada um. O Leão, acho que o Beto foi resolver algum compromisso ali, que eu ia falar para você, nós temos que orientar principalmente os nossos jovens com relação ao que eles buscam, né? Exato, o que eles querem, né? Deixa eu excluir o Henrique aqui, porque o Henrique já começou a xingar os outros já. Eu ia até responder seus comentários, Henrique, mas infelizmente você começou. Eu leio todos esses outros livros que você está falando, tá, Henrique? Mas eu vou te excluir porque você foi indelicado. Tchau. Pronto, o Henrique tá banido daqui. Maravilha. Vamos continuar aqui, o Leão. Então, assim, quando nós vamos orientar os nossos jovens a escolher uma profissão, nós devemos falar para ele buscar a guia do Senhor, né? Sim, sim. Nós temos algumas aptidões, né? É interessante desenvolver essas aptidões que nós temos. Algumas coisas já nascemos com elas, são natas nossas, né? Então, procurar desenvolver isso daí, né? E também trazer para as pessoas o que aquela profissão, o que ela edifica, né? Dentro do reino, não é só na nossa vida, né, Beto? Verdade. Hoje nós temos que escolher bem o que aquilo edifica no reino, né? Então, assim, os irmãozinhos que estão pensando aí, o que a gente vai fazer, o que a gente vai escolher. Primeiro de tudo, ora, busca do Senhor, né? Como fazer uma escolha dessa, porque assim, é uma escolha que você vai ter que conviver. O médico não dá para depois chegar lá na frente e falar, não quero mais ser médico, né? O dentista não dá para chegar lá, não quero mais ser. Cara, você trabalhou para isso, você se formou nisso daí, né? Então, assim, a gente tem que escolher com muito cuidado, muita calma, né? Aquilo que nós vamos ter lá para frente, né? Ô, Beto, depois a gente vai ter, a gente já está com 1h30 de live e a gente ainda está no tópico 5. Vamos fazer uma segunda chamada, Beto, Leão, para a gente continuar? Porque assim, a gente matar os 19 hoje, né? A gente matar os 19 hoje vai ser um pouco difícil. A gente vai virar a noite aqui, né? Então, nós temos aqui ainda tópicos como, olha só que interessante. Nós temos aqui equidade recomendada pela palavra, ou seja, como tratar todos iguais, né? Vamos trazer aqui uma explicação sobre o que é equidade, essa igualdade entre os irmãos, né? Vou trazer aqui concupiscência da carne, que também está aqui em um dos tópicos a ser abordado, né? Fontes que alimentam a concupiscência carnal. O que você está lendo? O que você está consumindo aí que pode aumentar a concupiscência da carne, né?
Costumes lícitos, porém não convenientes, aquilo que não cabe ao crente fazer, né? Depois tem como surge o pecado da fornicação, as consequências do pecado, manifestação das trevas, a Só lei do elogiando aí, pecado. Oi. só elogiando aí, eu adorei a definição que eles deram de pecado aí, muito boa, muito bem feita, eu adorei. A gente vai trazer isso daqui numa próxima live. A lei do pecado, efeitos da graça, exclusão do espírito, esperança de salvação, como ser aprovado por Deus, luta da carne contra o espírito e misericórdia e perdão de Deus, né? Assim, é 1h30 de live que nós já estamos e tem todos esses tópicos ainda. Temos ainda 14 tópicos para a gente conversar aqui. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2. O que você acha, Beto? Interessante, eu topo. Você topa, Leão, fazer uma parte 2? Parte 3 se precisar. Então tá ótimo. Ô, Beto, você quer deixar uma palavra para os irmãos que estão acompanhando a gente aqui? Você fala uma conclusão final? Não, deixar uma palavra, porque não dá para a gente concluir, né? A gente já leu essa circular, né? Já lemos toda, esmiuçamos ela aqui, né? Mas deixar uma palavra de incentivo para os nossos irmãos que estão aqui, uma palavra de perseverança, né? Assim, eu gostaria de falar da seguinte maneira. Eu já sirvo a Deus na Cristã no Brasil já vai mais de 20 anos, né? Desde o ano de 1999. E, assim, irmão, eu acho da seguinte forma, que não tem sido fácil, porque durante essa caminhada cristã, né, muitos desafios surgem, muitas provações também, dificuldades, mas, ou seja, eu acho que o importante é a perseverança e a nossa fé em Deus. Porque muitos, por não serem perseverantes na fé, que a gente não podemos confundir perseverança com teimosia. Perseverança não é teimosia, irmão. Não é ser teimoso. Teimoso é insistir em algo que a gente sabe que todo mundo fala que dá errado, que não vai dar certo, insistir, mesmo assim a pessoa persiste naquela situação. Ou seja, continua ali. Então, ou seja, a teimosia é você insistir no mal, insistir em algo que não dá certo, que vai acabar trazendo algo triste e desastroso na vida das pessoas. Isso é teimosia. Já sobre a questão da persistência, é você insistir no bem. É você insistir em algo que é agradável a Deus, em algo que é do agrado, da vontade de Deus. Insistir em fazer o bem, em fazer coisas edificantes, né? Então, eu acho que é o que tem que haver, a persistência na fé, né? Nunca devemos desfalecer ou perder a fé por nada que aconteça na nossa vida, né? Porque às vezes acontecem coisas tristes e às vezes acontecem coisas felizes, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, a palavra que eu deixo é essa, é que nós devemos sempre confiar no Senhor, nunca desanimarmos, nem desfalecermos por nada, e nem, irmãos, procurar ser crente nesse ou naquele outro. Temos que ser crente no Senhor. Porque muitas pessoas são crentes nos homens, não são crentes em Jesus. É o que acontece quando alguém, aquele que é crente no homem, quando o homem se desvia ou abandona o caminho, ele leva um monte com ele. Leva uma parcela de gente com ele. Isso já aconteceu muito. E às vezes é uma pessoa
né? Uma pessoa muito cheia dos dons e acaba que se desviou, foi embora ali. E aí, quando ele vai, leva uma porção com ele, um monte de gente vai atrás. Aqueles outros que seguiram e foram atrás não eram verdadeiramente crentes em Jesus. Porque eles eram crentes no homem, só estava na igreja ali por causa do homem. Quando o homem saiu, então eles saíram também. Então, nesse sentido, aqueles que são realmente crentes em Jesus, irmão, saia quem sair, abandone quem abandonar, desfaleça quem desfalecer, mas ele permanece firme e fiel ali, com seu propósito com Deus. Então, esse é o homem que tem um propósito firme em Deus. Então, eu acho que nós, né, como cristãos, temos esse dever, irmãos, essa missão de mantermos esse bom propósito com Deus, que é justamente ficarmos na vocação em que fomos chamados. Esse ficar na vocação em que fomos chamados, irmão, não significa apenas que nós devemos, ou seja, ficar, irmãos, se Deus te chamou, por exemplo, solteiro, você tem que ficar solteiro. Se Deus te chamou, ou seja, você sendo uma pessoa, como dizia assim, tímido, você tem que ficar tímido. Ficar na vocação que fosse chamado não é nesse sentido, irmãos. É ficar na vocação para a qual Deus nos chamou, para a qual Deus nos propôs. Né? Deus nos chamou para ficarmos tímidos. Deus nos chamou para ficarmos de braços cruzados. Deus nos chamou para ficarmos, irmãos, saindo a sua palavra e as suas promessas? Eu acredito que não. Então, é nesse sentido. Nós devemos justamente ficarmos ou permanecermos, ou seja, no propósito, na missão para a qual Deus nos tem determinado e nos tem escolhido e nos tem chamado. Eu acredito que se ele me chamou na Congregação Cristã no Brasil, é porque ele tem um propósito na minha vida lá. Sim. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito comigo lá. E esse propósito comigo na Congregação Cristã no Brasil, né, ele tem, ou seja, porque ele é onisciente, como nós falamos aqui, né? Então ele já sabia que eu ia servir a ele na sua obra, né, na sua igreja, ele já sabia disso, né? Porque ele sabe o futuro. Ele já me conhecia desde dentro, né? Então, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo sobre mim e sobre todos. Não há nada que seja escondido ou descoberto ou novidade para o Senhor. É para nós, mas para ele não há nada que é novo, porque ele sabe tudo sobre nós. Inclusive, sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça, e nós não sabemos quantos cabelos tem na nossa cabeça. Roberto, desses que você falou, os casos que você citou que saiu e levou alguns com eles, né? A gente viu que aconteceu isso no nosso meio, né? Alguns saíram e eu fico chateado, né? Porque faz aquele drama todo, aquelas cartas, vou ler a carta aqui do motivo da minha saída. Filho, saiu, vai com Deus, mano. Mas não, querem, tipo, falar, não, eu tava certo, eu saí certo, tudo bem, paciência, né? Mas não só no nosso meio, teve aí no meio reformado também um certo pastor que apontava o dedo para todo mundo e caiu, né? Teve bravo. Teve recentemente agora um outro pastor no Rio Grande do Sul. Esse eu não acho que era crítico da nossa fé, né? Mas também caiu, teve vilipêndio no meio do culto, entraram no culto, apontaram o dedo, falaram que tinha amante e tudo mais, tá na internet, um caso assim, cara, uma vergonha para o evangelho. Não só pelo que o pastor fez, mas pelo como a igreja se comportou, as pessoas no meio do culto, veio polícia, que coisa terrível. Nossa. A gente está vendo muita coisa dessa acontecendo, Beto, e é terrível, né? Ô, Leão, você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal que está acompanhando a gente? Sim, eu vou mais nessa linha do irmão Beto, né? Eu vou mais além um pouquinho. Tem que entender que muita gente que saiu da congregação é que já está condenado, já. E por que eu digo isso? Mas quer dizer que você está jogando a pessoa no inferno? Não, a pessoa que se jogou lá.
né? A pessoa que está agindo como condenado. Então não é ninguém, não é eu que estou condenando, não é a congregação que está condenando ninguém, é a pessoa que está querendo viver uma vida de condenado, infelizmente, né? Então, a pessoa que está se afogando, por isso que não é qualquer um que pode salvar alguém que está se afogando. Por quê? A pessoa que está se afogando, se você chegar perto dela, ela leva você junto com ela. Então, afoga ela e vai mais alguém que tenta salvar ela. Então, não é qualquer um que pode salvar alguém que está se afogando. O mesmo acontece com essas pessoas que saíram da congregação aí, que estão usando a internet para levar para o inferno um monte de gente junto com ela, né? Então, a pessoa que está condenada, né, porque fez essa escolha, ela escolheu o ser condenada, e está usando da própria Bíblia, como já foi falado aqui na live, Mateus 4, o Satanás, ele usou as Sagradas Escrituras para tentar Jesus. E hoje a gente tem essas pessoas que são condenadas, porque elas fizeram essa escolha de estarem condenadas, e estão usando as Sagradas Escrituras, distorcendo para enganar o povo. Ora, quem gosta de enganar? Quem vive de mentira, distorções, não é o próprio diabo? Então essas pessoas são filhos do diabo. E estão usando aí canais de YouTube, Instagram. Estava olhando o Instagram aqui de uma pessoa que está em condenação, porque ela escolheu isso, né? Foi escolha dela. Só distorcendo os tópicos, tá? Eu estava lendo aqui agora, só distorcendo os tópicos, né? Propagando coisas assim sobre a congregação, pegando partes da palavra e distorcendo. E isso ela faz diariamente. Isso é uma ação de uma pessoa condenada. E ainda diz que quer pregar o evangelho verdadeiro. Que evangelho é esse que você fica distorcendo palavras, fica mentindo, fica tentando causar divisão no meio do povo de Deus? Que evangelho é esse? Então, me desculpe. Então a gente tem que ter cuidado com os condenados na internet. São pessoas que já são filhos do diabo e aceitaram isso. E foram escolhas dela, não é a gente aqui, não sou eu. O Leão está condenando as pessoas, não sou eu. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas que estão usando YouTube, TikTok, Instagram. E se a gente não tiver cuidado, vai cair para o mesmo precipício que eles. Então fica aí o alerta. A Irmandade, cuidado. Nem via uma manchete sensacionalista, nem abre. Não deixa o adversário nem sequer colocar uma letra na sua cabeça. Não deixa colocar uma letra. Aquilo, a gente não pode deixar o adversário. Se você vê lá algum vídeo, apaga na hora. Foge disso, tá? Porque senão às vezes você pode deixar, é um caminho que o adversário tem para destruir sua vida. Já destruiu a vida dessas pessoas porque elas permitiram o adversário entrar, né? Permitiram o diabo entrar na vida delas. E se vocês deixarem, o adversário vai destruir a vida de vocês também. Por isso que a gente tem que buscar Deus, tem que congregar, sempre estar congregando, ouvindo os conselhos, aplicando esses conselhos. Olha que conselhos maravilhosos a gente viu aí nesses tópicos. Vamos aplicar esses conselhos. São conselhos maravilhosos, edificantes, que ajudam o cristão. Então vamos aplicar esses conselhos. É isso que eu tenho a falar. Eu queria terminar essa live aqui, né, com um trecho de 1 Pedro, né, capítulo 3, a partir do verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Meu irmão, Pedro, um pescador iletrado, a sabedoria do alto caiu sobre Pedro. O espírito da verdade
revelou para ele todo esse conhecimento que Pedro tem. E ó, eu vou ler de novo. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Guarda o bem, meus irmãos. Faze o bem, meus irmãos. Não inveje o homem mau, como está escrito lá em Provérbios, meus irmãos. Faze o bem. Busca a paz. Segue a paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu queria terminar com essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10 ao verso 13. Deus abençoe a todos. Beto, Deus abençoe por participar. Leão, Deus abençoe por estar aqui comigo. É uma bênção. Pode falar, Beto. Posso recomendar o meu livro? Pode, claro. Então, eu e o irmão Marcelo estamos no projeto, nós fizemos um livro a respeito da congregação cristã no Brasil. Nesse livro, nós abordamos vários assuntos como o ósculo santo, véu, os dons espirituais, Santa Ceia. Peraí. Ósculo santo não é coisa de italianinho, não? Não. Ah, eu achei que era coisa de italiano beijoqueiro, pô. Não. Nós abordamos... Você viu isso, né? Você viu isso que eu falei, né? Uhum. Então tá bom. Então, nós abordamos vários assuntos, inclusive sobre a questão também dos principais pontos de doutrina da congregação cristã no Brasil. Damos um breve resumo de como se iniciou ela no Brasil. Assim, está recheado, o livro está recheado de assuntos importantes e que fazem você edificar e crescer na fé. Então, assim, nós estamos concluímos o livro, e vamos agora por a publicação. O livro Apologética, Doutrinas da Congregação Cristã no Brasil, pelo irmão Marcelo Silva e Alberto Oliveira da Silva, que sou eu. Então, assim, nós dois se juntamos, fizemos o livro, e nós queremos justamente convidar os nossos irmãos estar adquirindo esse livro. Nós não sabemos ainda se ele vai ser de graça. E onde que pode adquirir esse livro, Beto? Oi? E aonde que pode adquirir esse livro? Por enquanto, nós temos ele apenas online, ou seja, de forma online, o livro digital, né? Mas nós vamos justamente também, pretendemos publicá-lo, e aí é que nós vamos estar disponibilizando. Vamos estar disponibilizando ele de forma online para alguns irmãos, e quando nós publicarmos ele, nós vamos estar expondo para todos os nossos irmãos que quiserem também adquirir. Então, assim, é algo muito bom que vai ajudar os irmãos no entendimento da palavra. Nós procuramos ser fiel ali à doutrina oficial da igreja, o que a igreja realmente ensina a respeito da nossa fé e doutrina. Então, é isso que eu queria falar. E também pedir para vocês se inscreverem no canal Arca Cristã. Agora é o seguinte... Agora aqui, eu vou aproveitar o que você falou. Ó, tinha separado esse daqui. Ó. A paz de Deus, meus queridos irmãos. Uma pergunta para o irmão Beto, né? Como chama o canal? É Arca Cristã ou Arca CCB? Eu entro, mas não vejo o irmão. Se possível, responde para mim. Deus abençoe. Não, o nome do canal era Arca CCB. Era o antigo nome do canal. Foi fundado com esse nome. Mas, ou seja, o irmão Marcelo, em comunhão comigo e com os administradores do canal, nós resolvemos justamente modificar, colocar Arca Cristã, porque tirar a sigla CCB, para que não seja confundido que o canal Arca CCB seja algo oficial da congregação, ou que seja um canal que tenha vínculo com o ministério da igreja, alguma coisa desse tipo, para não ser associado. Aí, para não ser associado, nós resolvemos mudar para a Arca Cristã. Mas, ou seja, o canal Arca CCB continua com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é justamente defender a doutrina da congregação cristã no Brasil, porque acreditam a doutrina bíblica e apostólica. Tá bom. Leãozinho, Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a todos aí. Também se inscrevam lá no Leão, a Voz da Verdade. Deus abençoe. Apesar de você ter querido queria correr hoje, mas eu falei, não, fica aqui.
Vem. Sente falta do El hoje também na live. O El Cristão também não participou da live aqui, né? Mas. Aí vamos marcar a segunda live dessa pra gente. Não, já vamos ver. Vamos ver fazer amanhã à noite. Ver como que tá todo mundo aí amanhã à noite. A gente vê para fazer amanhã à noite. Uriel, a gente não esqueceu de você, tá? É que você viu, a gente só conseguiu falar de 4 tópicos, paramos no 5º, tá? Nós vamos trazer aí, falar sobre predestinação também, para dar uma explicada, uma pincelada aí em cima desse assunto. Mas já vou dizer para você, não é predestinação, é presciência, tá? É o fato de Deus saber o futuro, ele já sabe quem são os escolhidos. Não somos predestinados, tá bom? É aqueles que aceitaram a Cristo. O Senhor já sabe lá na frente quem aceitou a Cristo, tá bom? Então, meus queridos, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Uma ótima semana, uma boa noite. Tá trabalhando, né, Beto? Oi? Tá trabalhando? Pô, tô no serviço. Então, um bom trabalho e que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Leão, Deus abençoe, fica com Deus. Amém. Só pra gente se conhecer, gente que pensa e sabe fazer, faz o que pode pra toda a gente, pode fazer o que o coração sente, acredita na paz, no amor diferente, gente sábia como eu e você, sente a virtude, crê pela fé. Fé inteligente, coisa de crente, louva em casa, onde quer que esteja, cuida da vida, vida em Cristo, ama os irmãos em comunhão na igreja, crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual, crente como a gente, fé inteligente, fé inteligente, coisa de como a gente, fé inteligente, só pra gente se conhecer, gente que pensa e sabe fazer, faz o que pode pra toda a gente, pode fazer o que o coração sente, acredita na paz, no amor diferente, gente sábia como eu e você, sente a virtude, crê pela fé. Fé inteligente, coisa de crente, louva em casa, onde quer que esteja, cuida da vida, vida em Cristo, ama os irmãos em comunhão na igreja, crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual, crente como a gente, fé inteligente, fé inteligente, visão espiritual, crente como a gente, fé inteligente, fé inteligente, coisa de crente, louva em casa, onde quer que esteja, cuida da vida, vida em Cristo, ama os irmãos em comunhão na igreja, crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual, crente como a gente, fé inteligente, fé inteligente, visão espiritual, crente como a gente,